Salve Juventude Alive, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos em mais um sábado. Ainda não estamos conectados aqui juntos de forma presencial, mas eu sei que você aí na sua casa está com muita expectativa para receber da palavra do Senhor nessa noite. Nós estamos continuando a nossa série de mensagens, Momentum. Momentum, que é uma palavra, como nós temos conversado nessas últimas semanas, uma palavra do latim que faz analogia à palavra momento. A tradução mais literal seria impulso. É aquele ponto de inflexão, é aquele ponto de virada, é aquele momento onde tudo muda. Por isso, momentum, a hora que tudo muda. Você acabou de ouvir e participar aí de um bate-papo com o nosso time Alive, recapitulando algumas coisas que já falamos nessas últimas 2 semanas. E hoje eu queria falar com você sobre o ápice da hora que tudo muda, o ápice do momento. Hoje eu quero falar com você sobre o de repente de Deus. O de repente, ele é o ápice do momento, porque é a hora de fato que tudo muda. É o momento mais esperado, é a virada do jogo, é o segundo tempo. E deixa eu te falar, não tinha momento mais oportuno para pregarmos essa terceira mensagem. Porque essa semana, julho chegou, um novo semestre entrou, o segundo tempo de 2020 começou, e eu quero te dizer que o jogo virou e o melhor tempo das nossas vidas está começando. Você que estava sem expectativa, você que estava falando, 2020 é perdido, 2020 eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais esperanças. Deixa eu te dizer, julho vem trazendo um novo tempo, o segundo tempo chegou e Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Você crê nisso? Se você crê, digita aí, comenta aí. Deixa eu te dizer, o de repente de Deus que nós queremos conversar hoje, ele é construído. O ato de um ponto de mudança, o de repente de Deus é um processo. Como assim? Assim que você entende o lance da rotina, como já conversamos, começa a perceber a Deus nos detalhes. Depois você se torna alguém livre através da disciplina, em tudo aquilo que Deus tem mandado você fazer hoje. De repente tudo muda. Um ótimo exemplo é Daniel. Daniel, ele na sua adolescência, desde quando era um adolescente, vivendo como um escravo num país estrangeiro. Lembra? O lance da rotina. Fazendo sempre o que Deus mandou ele fazer, percebendo Deus nos detalhes. Ele desenvolveu um hábito e uma disciplina de no seu cotidiano orar pelo menos 3 vezes ao dia. E essa liberdade ele encontrou através dessa disciplina. Tudo isso pôde levá-lo a uma intimidade, santidade e autoridade, até que ele encontrasse com o de repente de Deus na vida dele. E algo extraordinário acontecesse, e aquele rapaz, junto com seus amigos, influenciou 3 reis diferentes da Babilônia. Sabe, o de repente é uma hora que tudo muda, é uma transição definitiva e única, é uma conquista. Quando existe uma rotina de encontros e reencontros com Deus, uma extraordinária experiência vai aparecer. O de repente de Deus vai chegar, o de repente de Deus vai ser provocado, gerado, e a única surpresa vai ser quando, mas de fato vai acontecer. Pastor Gustavo Paiva, ele diz uma frase que eu gosto muito, ele diz que demora muito tempo para que o de repente aconteça na vida de uma pessoa. Às vezes nós vemos algumas pessoas se despontando e crescendo e vivendo algo incrível em Deus. E aí alguém pode virar e falar assim, nossa, aquele homem, aquela mulher, aquele menino, aquela menina, de repente cresceram, de repente começaram a viver algo incrível em Deus, de repente começaram a influenciar. Mas deixa eu te falar, o de repente ele é construído. Demora muito tempo para Deus realizar algo sólido em alguém, para que esse algo sólido então, de repente desponte. Muitas vezes nós estamos interessados só com aquilo que é visível, mas deixa eu te falar, aquilo que é visível, ele só é concreto e ele só é duradouro, se antes ele é construído no secreto, se antes ele é alicerçado no secreto. Tem pessoas tentando demonstrar ou viver algo para o público, ou de uma forma pública, sem antes terem construído uma base sólida no secreto. É por isso que nas primeiras mensagens falamos sobre rotina, falamos sobre a disciplina, que nela encontramos liberdade. Porque quando construímos uma base sólida e começamos a prosseguir nos
passos e nos processos que Deus nos propõe, o de repente certamente vai chegar sobre a nossa vida. Não tenha pressa, demora muito tempo para Deus fazer algo de repente na vida de uma pessoa. E porque estamos semeando no secreto, e porque estamos construindo algo em Deus nesses dias, eu posso te falar que muito provavelmente o teu de repente está muito próximo de chegar. Eu quero te contar uma história que talvez você conheça, mas eu quero relembrar. Eu quero contar a história de Ruth. Existia um homem chamado Elimeleque. Esse homem se casa com uma mulher chamada Noemi. Os dois saem de Belém de Judá e vão habitar numa terra chamada Moabe. Eles tiveram 2 filhos, um chamado Malom e outro Quilion. Os mesmos se casaram com 2 jovens, uma chamada Ruth e outra chamada Orfa. Ruth é o foco da nossa história. Elimeleque morre e 10 anos depois seus filhos Malom e Quilion também morrem. Noemi, Ruth e Orfa ficam viúvas. Una esses fatos ao contexto cultural da época e entenda que 3 mulheres sobreviverem sozinhas em um contexto de uma sociedade que a mulher não tinha nenhum espaço, por exemplo, de trabalho, e imagine a situação que aquelas 3 mulheres viviam: Noemi, Ruth e Orfa. Noemi fica sabendo que em Belém de Judá, sua terra natal, haviam algumas plantações que estavam indo muito bem e ela decide voltar. Ela chega para suas noras e fala o seguinte: olha, vocês não conseguem receber mais nada de mim. Os meus filhos morreram. Vocês podem voltar para a casa dos seus pais. Orfa retorna. Mas Ruth, a personagem principal da nossa história, ela toma um posicionamento de lealdade para com a sua sogra, Noemi. E ela fala: não, eu vou te seguir por onde você for, o tempo que precisar, eu vou estar com você. Então, Noemi e Ruth retornam para Belém de Judá, sabendo que ali haviam boas colheitas e uma esperança de um lugar onde elas suprissem as suas necessidades. Em Belém, havia um homem rico e muito respeitado chamado Boaz. Ele era parente, um pouco distante de Elimeleque, e ele tinha uma grande plantação. Certo dia, Ruth, a principal personagem da nossa história de hoje, ela chega à sua sogra Noemi e diz: sogra, eu vou em busca de alguma plantação onde eu consiga de alguma forma recolher pelo menos as sobras, para que nós consigamos sobreviver. Noemi abençoa ela para que ela vá. E em meio a um dia normal, em sua rotina normal, em sua disciplina normal de tentar buscar um meio de sobrevivência para ela e para sua sogra, Ruth esbarra com o primeiro de repente de Deus. Ruth capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Eu quero te chamar a atenção para este verso que diz: por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Por acaso, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, e eu quero ressaltar com você essa palavra, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Um de repente alcança aquela mulher. Por acaso, ela entra na plantação daquele camarada que eu acabei de falar para você, Boaz, um camarada rico e respeitado na região, e que por acaso era um parente distante do clã de Elimeleque. Ruth sempre mostrou muita dedicação no que ela fazia e muita lealdade por sua sogra. A dedicação dela e a lealdade que ela tinha por Noemi chama a atenção daquele camarada, chama a atenção do dono daquela plantação, que ela estava lá tentando colher alguma coisa para sobreviver. Uma dica preciosa fica para nós aqui: o de repente de Deus é uma construção. O de repente de Deus é fruto de um processo.
E Ruth só experimentou porque dentro do processo ela era leal e dentro do processo ela era dedicada. Se dediquem àquilo que Deus já colocou nas tuas mãos para fazer hoje, e o de repente de Deus vai chegar sobre você. Então ela conversa com Boaz, aquele camarada rico, e explica que ela estava lá simplesmente para tentar sobreviver e pegar alguma coisa que sobrava. Boaz, ele fica sabendo de toda a história daquela mulher. Ele se comove, ele se anima e ele lhe concede alguns privilégios que favoreceu a colheita dela. Ele deixa ela pegar o que ela queria. E aquela mulher que foi para uma plantação sem expectativas alguma, simplesmente para cumprir a sua rotina e tentar sobreviver, sai de lá com uma esperança de uma nova vida e sai de lá com mais do que o necessário para viver. Mais tarde, Noemi, sogra de Ruth, instrui ela para que ela fosse durante a noite, se preparasse, tomasse um banho, colocasse um bom perfume, deitasse aos pés desse camarada rico chamado Boaz e esperasse para que ele entendesse o sinal que ela esperava que ele o resgatasse, que ele a resgatasse. Você precisa entender que no contexto cultural da época, quando acontecia algo desse tipo, do marido morrer e do irmão também morrer, porque quando o marido morresse, o irmão deveria resgatar a esposa para que ela não ficasse viúva, para que ela não ficasse desamparada. Como os dois irmãos morrem, um parente mais próximo deveria ser esse resgatador, mas elas não tinham acesso a esse parente mais próximo. Quando elas descobrem que Boaz era do clã de Elimeleque, o sogro dela, era uma oportunidade para que ela encontrasse em Boaz esse resgatador, a figura desse que a resgataria, para lhe dar uma vida digna novamente. E o interessante é que Noemi fala mais uma vez para que Ruth entrasse em outros processos. Fala, se prepara, toma um bom banho, passe um bom perfume, faz tudo certinho, deita aos pés dele, ele vai saber, quando ele acordar, você vai contar tudo para ele e as coisas vão se encaixar. Então, o segundo de repente acontece na vida de Ruth. Ruth capítulo 3, versículo 8 e 9. No meio da noite, o homem acordou de repente. O homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Quando aquele parente mais próximo desiste, então Boaz se torna essa figura do resgatador. Ele se casa com Ruth. O filho dele se chama Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura no coração de Noemi, sogra de Ruth, foi amenizada, e ela foi sua ama. Obed veio a ser avô do rei Davi. E quando você vai para Mateus, no Evangelho de Mateus, a genealogia de Jesus, Ruth é uma das 5 únicas mulheres citadas. Mulheres não eram comuns de entrarem em genealogias no Oriente na época, mas essa mulher fez parte de um incrível propósito de Deus. Uma mulher forte, sábia, empoderada. E em sua história nós podemos ver claramente que a obediência dela aos processos fizeram o de repente de Deus se startar sobre a vida dela. O de repente muda tudo. O de repente contraria todas as circunstâncias do momento. É como em Salmo 35 que você conhece: o choro pode persistir uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã. Tudo estava perdido na vida de Ruth, mas o resgatador dela mudou a história de repente. E uma linda nova história foi escrita através daquele resgatador chamado Boaz. Hoje, parece que tudo está perdido sobre o mundo, parece que tudo está perdido sobre o teu 2020, mas eu quero te dizer que existe um resgatador para a tua vida também, existe um resgatador para a minha vida, ele se chama Jesus Cristo, ele já mudou o jogo, um novo tempo entrou sobre nós, e o de repente de Deus contraria todas as expectativas.
de repente de Deus contraria todas as circunstâncias do momento. Então pode parecer que tudo está perdido, mas nada se perde quando o resgatador chega. E o resgatador Jesus já chegou para trazer uma boa notícia para você. O melhor momento da nossa história está por vir, aleluia. Você crê nisso? Uau! O jogo virou. O de repente está à porta. O de repente supera todas as expectativas humanas. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ruth queria apenas um campo, onde ela pudesse pegar as sobras para sobreviver. Mas o de repente de Deus superou todas as expectativas dela. E o que ela teve foi um resgatador que mudou toda a história. E essa mulher marcou a história para todo sempre. Deixa eu te dizer. Acabamos de compartilhar a história de Ruth. Uma jovem que recebeu um de repente de Deus e viu tudo mudar. Mas durante a história vemos filhos e filhas de Deus vivendo um de repente que mudou tudo. E eu gostaria de ler sobre alguns deles com você. E assim nós vamos terminar a nossa palavra, a nossa terceira palavra dessa série, nessa noite. Você está preparado? Estou terminando. Fica aí comigo. Bom, tudo parecia perdido para um casal chamado Abraão e Sara. Mas de repente Deus veio até eles. E aqueles que não podiam ter filhos, um filho foi gerado dentro do ventre daquela mulher. Tudo parecia perdido para Moisés e o povo de Deus em frente a um mar totalmente fechado. E um exército do Egito e de Faraó vindo atrás deles para matá-los. Mas de repente, o mar se abriu e eles passaram em terra seca. Tudo parecia perdido para Josué e o povo de Deus, com muralhas intransponíveis. Mas de repente, depois de 7 voltas, as muralhas caíram. Tudo parecia perdido para José do Egito. Mas de repente, o Senhor o colocou sobre um alto cargo de maior autoridade. E ele marcou uma história. Tudo parecia perdido para Gideão, mas de repente 300 homens pareciam 300 mil. Tudo parecia perdido para Ananias, Misael e Azarias, mas de repente o quarto elemento estava na fornalha. Tudo parecia perdido para Daniel, mas de repente a boca dos leões foi fechada. Tudo parecia perdido para Maria e José. Tudo estava normal na vida deles. Mas de repente, um anjo apareceu e eles serviram a um propósito maior de criar Jesus como homem aqui nessa terra. Tudo parecia perdido na vida da maior parte dos discípulos, mas de repente, um encontro com um homem que nunca tinham visto antes, mudou a história deles para sempre. Tudo parecia perdido para aquela mulher do fluxo de sangue, mas de repente um toque nas vestes de Jesus fez o que nenhum médico conseguiu fazer. Tudo parecia perdido para Bartimeu, mas de repente ele pôde contemplar cada detalhe da criação com seus próprios olhos. Tudo parecia perdido para Lázaro, mas de repente apenas uma ordem trouxe alegria para sua família. Jesus disse: Lázaro, venha para fora, e ele veio. Finalmente, tudo parecia perdido para a humanidade. Jesus havia morrido. O inferno estava em festa. O inferno parecia ter vencido. Mas o maior de repente da história aconteceu. O terceiro dia chegou. Jesus ressuscitou. E Ele nos trouxe vida, e vida em abundante. E hoje eu e você podemos crer num amanhã melhor. Hoje eu e você podemos crer num de repente de Deus sobre nós. Quais são as situações que você tem passado? Quais são as situações que têm guiado o teu ano até agora? Está difícil? O de repente de Deus contraria toda expectativa humana. O de repente de Deus contraria toda circunstância momentânea. O de repente de Deus marca uma história para sempre. Julho chegou.
um novo tempo se starta. Não é à toa que Deus colocou no nosso coração essa série Momento. A hora que tudo muda. E não é à toa que o ápice dessa série, que é esta terceira mensagem, chega bem nesta virada. A virada chegou. A virada não é apenas uma virada de um semestre, é uma virada de jogo para a tua vida. Não se desespere, não se apavore, o melhor da tua história está por vir. O de repente de Deus está muito próximo. Só não desista dos processos. Permaneça obediente. Encontre liberdade através da disciplina. Encontre Deus nos detalhes. E eu quero te dizer que o de repente de Deus está chegando sobre você e a sua família. Você crê nisso? Se você crê, aí na tua casa, tome um posicionamento de dizer: Senhor, eu creio que porque o Senhor vive, porque o maior de repente da história aconteceu, eu posso crer no amanhã, eu posso crer em um futuro de paz e esperança, eu posso crer em um de repente sobre a minha vida. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra.